E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Só que a situação do Ceará é que não está tão boa assim, mas como a gente sempre pede aqui, que Deus siga nos protegendo, orientando e abençoando a cada um de nós e que esteja também com a vida dos atletas do Ceará, alguns inclusive com questões clínicas e que não foram para essa partida contra a equipe do Juventude. A gente vai conversar sobre isso no vídeo hoje. Vocês já sabiam que o Fernandinho ia ficar fora, né? Ele teve o problema no ombro, a luxação, passou inclusive por cirurgia. Essa já era uma questão definida, embora negativa, que o Fernandinho não joga até a parada para o Mundial de Clubes. Vai ter um mês aí para o Ceará fazer uma espécie de intertemporada e aí já volta com o Fernandinho e alguns reforços. Essa parada para o Mundial também vai ter um período de contratações. Em relação a esse jogo contra o Juventude, ainda o Ceará perdeu mais 3 atletas. E são 2 posições a mais de titulares, além do ataque, a posição do Fernandinho, que ficam com atletas ausentes, porque o Matheus Bahia, que é titular, não estará em campo, sentiu um desconforto, e o Mugni, que é o meio-campista, também sentiu um desconforto, no caso dele, uma pubalgia. Então, 2 titulares. E para piorar, na lateral esquerda ainda, o Nicolas, durante a semana, já tinha sentido, antes do Matheus Bahia, um desconforto muscular. Então, o Ceará não tem mais um lateral esquerdo de ofício para esse jogo. E no meio-campo, um dos seus principais atletas desta temporada, o Mugni, não estará em campo em Caxias do Sul. Vamos tentar montar um time sem essas peças, tentar dar as opções que teria o técnico Léo Condé, e não tem só notícia ruim. O Ramon, por exemplo, que estava há um tempo no departamento médico, mas a gente já dizia que ele estava em transição, mais perto de voltar. No caso dele, foi uma contusão muscular, parte posterior da coxa direita, um problema que o tem afligido no Ceará desde o ano passado. A tendência é que ele voltasse logo, ele foi relacionado para essa partida. Então, sobre isso, a gente vai conversar nesse vídeo. Pode deixar já o seu like, confirmando que você gosta dos nossos vídeos, que você faz parte desta audiência, e o seu ok, legalzinho, gostei, como você preferir chamar o like, sempre é muito bem-vindo e é muito importante aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é muito fácil fazer a sua inscrição. Você vai na página principal do nosso canal, tem lá inscreva-se, você clica, vai aparecer inscrito e aí aparece o sininho que vai configurar as informações que você vai receber em relação ao nosso canal. A ideia é que você clique em todas e aí você vai receber sempre que tiver um vídeo novo. Essa informação vai chegar para você e rapidamente você vai ter acesso às nossas informações. Então quero instá-lo a ser inscrito, mas que também você possa confirmar essas notificações que vão chegar para você com bastante rapidez. Obrigado pelo seu like, agradeço demais a sua inscrição conosco aqui no canal. Olha, quando o Ceará embarcou na sexta-feira pela manhã até para o jogo, né? Embarcou até Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, nós percebemos que alguns jogadores não foram. Notadamente os laterais esquerdos, o Matheus Bahia e o Nicolas, e também não viajou com a delegação o meio-campista Mugni. Aí ficou claro que o Ceará teria mais desfalques do que o Fernandinho para essa partida. Vou passar para vocês quem viajou, para que vocês já tenham aí uma ideia do que o técnico Léo Condé tem à disposição para essa partida. Viajaram 3 goleiros, o Bruno, o Fernando Miguel e o Keiler. Viajaram 2 laterais, eram 3, o Matheus Bahia iria viajar, a informação que eu tive é que ele estava relacionado para o jogo, mas como sentiu esse desconforto, fez os exames, a informação é de que ele não teria como viajar, por isso acabou não indo para essa partida. Então nós tivemos só Fabiano e Rafael Ramos como opções para as laterais. Para a zaga, as opções
de Marlon, William Machado, são hoje os titulares, Éder, Marcos Vitor e o Ramon, que foi relacionado novamente, já está bem da contusão, já foi relacionado novamente para uma partida. Os volantes Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Lima, os meias Matheus Araújo e Rômulo, e os atacantes Galeano, Ailon, Pedro Raul, João Vitor, Guilherme, Lelê e Martínez. Ao todo, são 7 atacantes que o técnico Léo Condé tem, 7 atacantes que ele conta para essa partida. Vamos entender aqui os detalhes, né? Positivos e negativos. Negativos. O Ceará não conta com 2 laterais pelo lado esquerdo, que ele tinha à disposição até a última partida. Matheus Bahia era titular contra o Grêmio e o Nicolas uma opção no banco de reservas. Dessa vez, nem Matheus Bahia, nem Nicolas, os 2 jogadores, tiveram problemas musculares, ficaram fora dessa partida, sentiram os desconfortos durante a semana. Meio campo, Mugni, que é titular da equipe, hoje titularíssimo do time, um meia que sabe fazer um papel de marcação importante e tem muita qualidade técnica para armar as jogadas, tanto pelo meio quanto pelos lados. Mugni também não estará em campo contra o Juventude neste sábado. E, além deles, o Fernandinho já estava fora, o problema no ombro, né, que ele sentiu no jogo contra o Grêmio, foi substituído no segundo tempo da partida, vai passar cerca de 3 meses fora. A cirurgia aconteceu na última quinta-feira, portanto, são desfalques para a equipe do Ceará. Lados positivos, situações positivas. O Ramon, que a gente contou há pouco, depois de recuperado de uma contusão na posterior da coxa direita, está de volta. Ele que foi titular nas primeiras rodadas da temporada 2025. E o Lelê, recentemente contratado, mas que precisou de 3 semanas cheias de treino. Quer dizer, quando eu só conto semanas cheias, ele chegou numa segunda, treinou a primeira semana até sexta. A segunda semana também. Essa foi a 3ª semana que terminou nesta sexta-feira, e o Lelê participando de todos os trabalhos da semana e já à disposição do técnico Léo Condé, fazendo aí esse grupo de 7 atletas que o Ceará terá como opções para o setor ofensivo. Então, vamos pensar aqui como é que o Condé vai buscar armar a sua equipe diante de tantas ausências para essa partida contra o Juventude. O primeiro problema é na defesa, né? O Ceará tem basicamente a defesa que vinha jogando, do Bruno até o William Machado, que é o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, Bruno, Fabiano, Marlon e William Machado. O que fica faltando é a lateral esquerda. Porque seria o Matheus Bahia. Quando não tem Matheus Bahia, Nicolas. O problema é que o Matheus Bahia sentiu uma contusão, o Nicolas também, ambos problemas musculares. O departamento médico vai dar os detalhes 1 hora antes do jogo. O fato é que ficaram em tratamento e não viajaram para Caxias do Sul. Eu penso o seguinte, eu havia alguns amigos conversando comigo, alguns torcedores inclusive, entendendo que nesse tipo de situação, o melhor é colocar o William Machado para a lateral esquerda e se utilizar de mais um zagueiro, sendo que o Ramon volta de contusão, poderia ser ele, mas por estar há muito tempo sem jogar, tem outras opções. Poderia ser o Éder, que jogou algumas partidas e jogou bem algumas partidas na zaga do Ceará. Pode ser também o Marcos Vitor, que é um jogador mais conhecido do torcedor do Ceará e um atleta muito voluntarioso, com também uma boa estatura. Então, são opções que tem o técnico Léo Condé. Eu colocaria o Rafael Ramos na lateral esquerda. Lembro que o Rafael Ramos, ao chegar ao Ceará, chegou a jogar uma partida como lateral esquerdo, uma necessidade, e ele disse nas suas coletivas do ano passado que já havia jogado como lateral esquerdo e que não via nenhum problema. Ele é um atleta que conhece mais a posição do que um zagueiro. Claro, o caso do William Machado, diferente, ele começou a carreira como lateral esquerdo, ele é canhoto. Mas eu sempre penso assim, se tem um setor dando certo, por que você vai mexer nesse setor para tentar fechar um outro setor?
Então, melhor você colocar um jogador que estava fora, mas que sabe jogar naquela função, do que tirar de um setor, deixar uma lacuna para ser completada por um outro jogador. Seriam duas mexidas ao invés de uma. E o Ceará já tem mexidas demais com essas 3 ausências de titulares para essa partida. Então, eu simplesmente colocaria o Rafael Ramos na lateral esquerda. O meio-campo tem o Dieguinho, o Fernando Sobral, mantidíssimos, e aí a lacuna com o Mugni, que sentiu essa pubalgia e vai ficar fora dessa partida. É um setor complicado, né? O setor de meio-campo e o setor da armação das jogadas. Mas eu colocaria simplesmente o Matheus Araújo no time sem maiores problemas. O Matheus Araújo começou carreira como volante, não é só um meia, ele também atua fazendo um pouco de marcação, coisa que o Mugni sabe fazer. O Matheus Araújo tem entrado bem durante toda a temporada, eu não lembro de uma partida que ele foi mal, que ele entrou muito mal. É bom se dizer, né, que é uma partida importante pela Série A e ele jogando desde o início. É importante a gente avaliar que mais difícil do que as outras que o Matheus entrou. Mas, como você vai poder entender se o jogador tem condição de jogar em circunstâncias mais complicadas, se você nunca der a ele a oportunidade de fazer isso? Então, eu colocaria simplesmente o Matheus Araújo na meia. Então, ficaria Fernando Sobral, o Dieguinho, né? Fernando Sobral e o Matheus Araújo como meu trio de meio campo. Há outras opções? Há outras opções. O Condé tem, por exemplo, como meias, o Rômulo. Ele pode colocar o Rômulo no time. Eu não colocaria pelas últimas apresentações do Rômulo. Até agora, ele não demonstrou em nenhum momento que tem condições hoje para ser titular do Ceará. Falo muito das qualidades do Rômulo. Cheguei até a ver em alguns momentos ele ainda jogando no Novo Horizontino, mas desde que foi para o Palmeiras não mostrou essas qualidades, também teve poucas oportunidades, é bom que se diga. Mas no Ceará o Condé lhe deu muitas oportunidades, talvez não uma minutagem muito grande, porque ele não fez por merecer essa grande minutagem, mas ele teve várias oportunidades e até agora não disse a que veio para início de uma partida, num jogo tão difícil, quando o Ceará deve ser bastante pressionado na casa do adversário. Colocar o Rômulo na equipe, acho que não é a melhor decisão a ser tomada. O treinador fala muito de decisão. Não tomou a decisão, tomou a melhor decisão. Eu acredito que a melhor decisão para esse caso é colocar o Matheus Araújo no time. E aí voltamos ao setor de ataque, nós até já conversamos em vídeos anteriores em relação a isso, com a ausência do Fernandinho e entendendo que hoje o Galeano ganhou sua condição de titular e que o Pedro Raul é titular da equipe, eu só teria 2 possibilidades. Eu só vejo nessas 2 possibilidades, que é colocar ali, se tivesse condição já de entrar no time de início, o Lelê, mas eu acho que até por nas últimas semanas não ter sido utilizado, levado no banco, eu acredito que ele não tem uma condição atlética para 90 minutos. Então, não colocaria por conta disso. E a outra é você ter ou Ailon ou o Martinez, que eu acho que nos 2 casos eu não consigo dizer quem é realmente merecedor disso. O Ailon foi titular em boa parte do início da temporada, mas quando deixou a equipe, deixou porque estava muito mal. E o Martinez, nos momentos em que entrou, nunca deu sinais de que está pedindo passagem no time, de que merece ser titular da equipe. É por isso que eu coloco como 2 opções, né? A do Lelê, que a gente ainda não viu, que a gente sabe da qualidade, que na verdade é centroavante, mas que pode jogar como atacante de lado, que seria muito interessante a gente ver, mas que a gente não sabe que minutagem ele suporta, e o treinador dificilmente vai colocar um jogador para tirar o atleta no intervalo, ou no primeiro tempo, no final ele já não ter condições físicas e atléticas. Lembrem-se que o Lelê jogou muito pouco esse ano pelo Fluminense, praticamente ele jogar seria uma estreia para ele, quase que uma estreia para ele na temporada. Ele chegou a jogar 3 partidas pelo Fluminense, mas minutagens muito baixas. Então, a outra opção fica meio a meio entre o Ailon e entre o Martinez, mas eu ainda acho, pelo que eu conheço do Condé, que a tendência mais natural é que o Ailon comece jogando pela confiança, pela maior minutagem,
pelo entendimento tático que o Aylon tem do time do Condé, muito mais do que a maioria dos atletas que hoje estão no elenco do Ceará. Então deve ser essa a definição do treinador. O time então ficaria com o Bruno no gol, o Fabiano na lateral, a zaga com o Marlon e o William Machado e o Rafael Ramos na lateral esquerda. No meio, Dieguinho, Fernando Sobral, Matheus Araújo. Na frente, Galiano, Aylon e Pedro Raul. Esse é o entendimento que a gente tem de time, conhecendo um pouco do que o Léo Condé normalmente faz na equipe e entendendo que, no caso da lateral esquerda, é melhor mexer com um jogador de fora que entra do que mexer numa peça que está no time para abrir uma possibilidade de uma lacuna num outro setor que, pelo menos por enquanto, não tem nenhum tipo de problemas, que é o setor de dupla de zaga com o Marlon e com o William Machado. Mas é claro, eu aceito suas opiniões, podem deixar seus comentários, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai dialogar e debater se você tiver um outro ponto de vista em relação à equipe do Ceará para enfrentar o Juventude neste sábado às 4 da tarde. Já me perguntaram o que eu acho do Ceará para esse jogo diante de tantas alterações, de tantas ausências. O que eu penso é que é um momento do Ceará demonstrar que não só o seu time é forte, mas que ele tem um elenco também com uma força capaz de manter o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. É difícil se fazer isso, não é simples, há uma complicação certamente quando você mexe em peças e, sobretudo no caso da lateral esquerda, quando nem o titular, nem o reserva imediato estão à disposição e quando essas mexidas acontecem em todos os setores. Você tem uma mudança na defesa, sem Matheus Bahia, que era titular, você tem uma mudança no meio-campo, sem Mugni, que era titular, e você tem uma mudança no ataque, sem o Fernandinho, que era titular. Exatamente por isso eu chamo de oportunidade de quem entra, oportunidade do treinador de mostrar que está trabalhando o seu elenco, mesmo que muitos destes não estejam jogando, mas os treinos estão aprontando esses atletas para quando houver a necessidade, e olha que a necessidade surgiu, eles poderem jogar e mostrar o seu valor e, principal de tudo, claro, individualmente, o atleta que não está tendo a oportunidade, individualmente, o jogador que está ali treinando, aguardando uma chance, agarrar essa oportunidade, ajudar o Ceará a conseguir um bom resultado. Isso tudo deixa esse atleta numa situação muito positiva para quem vê o jogo como torcedor, como imprensa, e para quem escala o time e observa, claro, a partida, que no caso é o técnico Léo Condé. Então, é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de ausências, mas para quem entra também é um momento de oportunidade de mostrar o seu valor nesse elenco de profissionais do Ceará. Valeu, galera, muito legal a gente estar junto nesse vídeo. Tá na hora de você deixar o seu like, não esqueça, vá lá, deixa o seu like, o legalzinho, o gostei, o ok. Ele é sempre muito importante para nós, ajuda-nos dentro da plataforma e a gente agradece demais. Essa é uma forma de você deixar a sua participação. Além, claro, de deixar o seu comentário. Ah, Danilo, acho que o time devia ser outro, devia ser assim. Acho que na lateral esquerda, penso que no meio, no ataque não, eu queria usar tal jogador. Olha, tudo isso vale a pena o seu comentário. Eu quero ler, entender e também conversar com você a respeito da sua opinião, dialogar, debater sobre que time o Ceará deve ter em campo às 4 da tarde deste sábado, diante da equipe do Juventude. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Você vai na página principal, tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vem o sininho, você ativa todas as notificações, e então, quando tiver vídeo novo, você também vai poder ter essa informação para você rapidamente, para que você fique bem inteirado das coisas do Ceará. Para que você fique bem inteirado, eu também faço um convite, que todo dia você acompanhe o Futebolês. Agora o Futebolês na TV Jangadeiro 12.1 é a partir das 11 da manhã. Então todo dia, lá na TV Jangadeiro, 11 da manhã, tem o Futebolês. Ah não, você não está com a televisão disponível nesse horário, você também pode acompanhar através do YouTube. Então, no canal do Futebolês, no YouTube, você acompanha o programa Futebolês todo dia, a partir das 11 da manhã. E, à tarde,
o programa Futebolês da Jangadeiro Band News FM. Lá nos 101,7, você está no carro, pode acompanhar, você está em casa, liga o radinho, acompanha. Você está de frente à sua Smart TV, vai lá no YouTube, acompanha o Futebolês. Você está com o celular na mão, YouTube, Futebolês, a partir das 5 da tarde, todo dia, no Futebolês, você acompanha o programa que traz todas as informações do futebol cearense. E, claro, estarei por lá tentando trazer a maior quantidade e qualidade informativa sobre notícias da equipe do Ceará, e é sempre bom contar com a participação e a audiência de todos vocês. Nossa promessa aqui no canal segue sendo a mesma. Se Deus nos permitir, a gente volta com outras informações nos próximos vídeos. Até lá!